Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso momento de estudo e revisão da lição da Escola Sabatina. Esta é a lição que nós estamos estudando por 3 meses, abril, maio e junho, cujo tema é como interpretar as Escrituras. E hoje nós vamos dar uma revisada na lição de número 5. Espero que você esteja bem, que participe conosco, para que tiremos algumas dúvidas e nos preparemos para melhor compreendermos a palavra de Deus, este livro sagrado, tá bom? Vá entrando, vá mandando seu comentário, talvez sua pergunta sobre a lição de número 5, dizendo de onde você está nos assistindo. E também, se tiver um pedido de oração, pode enviar que nós iremos orar juntos por você. Que Deus abençoe muito você. Vamos aguardar um pouquinho mais, até que todos estejam bem acomodados e conectados. E assim estudaremos a lição de forma mais direta, fazendo revisão de pontos mais relevantes e amarrando assim a compreensão deste tema especial da lição de número 5, tá bom? Você que está chegando agora, nós estamos juntos aqui para o estudo da lição. Vamos fazer uma revisão da lição de número 5 e ao mesmo tempo tirar algumas propostas, ideias teológicas, bíblicas sobre a lição que nós estudamos durante a semana. É uma revisão da lição, toda quinta-feira estamos juntos à noite. Você pode mandar sua pergunta sobre a lição de número 5, seu comentário, sua apreciação. Você pode comentar, pode opinar, a gente lê o seu comentário, lê a sua opinião para que todos também saibam. Você pode dizer para a gente de onde você está assistindo e se tiver um pedido de oração, envia, a gente estuda juntos, oramos juntos. E você pode ir lá em compartilhar, lá em cima, e compartilha esse estudo para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Que bom que você está conosco, tá bom? Vou dando aqui as boas-vindas a todos. E assim, vamos nos sentindo bem neste momento de estudo da lição da Escola Sabatina. Você pode dizer para a gente de onde você nos assiste, pode mandar seu comentário ou sua pergunta sobre a lição de número 5. Esta é a lição para os 3 meses, abril, maio e junho. E hoje vamos revisar a lição de número 5. O tema geral é como interpretar as Escrituras. Existem alguns princípios que precisam ser obedecidos, seguidos, princípios hermenêuticos, princípios bíblicos, princípios teológicos. E a cada semana a gente vai avançando na compreensão deste tema tão especial, tá ok? Vamos então falar com Deus, vamos orar, para a gente não se alongar tanto. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por este momento, pela reflexão da Tua Palavra que faremos agora, e que o Teu Espírito fale conosco, orientando-nos, guiando-nos para uma melhor compreensão do assim diz o Senhor. Seja conosco, ilumina nossa mente e abençoa cada pessoa que está assistindo de qualquer lugar deste país, do mundo. Que a Tua graça nos alcance em nome de Jesus. Amém. Que bom que vocês estão conosco. Eu quero começar lendo um texto bíblico lá do Antigo Testamento. Eu gosto muito deste versículo. Eu estou aqui com minha Bíblia, você pode acompanhar pela sua Bíblia, aí pelo celular, pelo iPad, onde você tiver mais fácil aí a Bíblia. Abra em Jeremias. Jeremias capítulo 15. Vamos lá, profeta Jeremias. Capítulo 15. Eu quero iniciar com o estudo deste texto. Será uma forma de introdução para o tema que iremos rever agora. Então, abra a Bíblia em Jeremias capítulo 15.
Jeremias 15. Todos encontraram? Quando todos encontrarem, Jeremias 15. Pronto, penso que agora já deu de vocês encontrarem. Jeremias 15 e o verso 16. Olha só como a palavra de Deus é viva e eficaz. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Vocês sabem muito bem que Jeremias foi um profeta do povo de Deus em um momento bem desafiador da história do povo de Israel. E Jeremias era conhecido na Bíblia como o profeta chorão, né? Havia grandes desafios e Jeremias tinha um emocional muito mais aguçado do que alguns de nós. E aqui o capítulo 15 está dentro do contexto de uma terceira intercessão que Jeremias fez pelo povo. E aí, a partir do verso 10 até o verso 21, esta perícope bíblica, ela vai apresentar Deus confortando o coração de Jeremias, acalmando o seu espírito, lhe dando a segurança, a certeza de que Deus estava no comando de tudo, especificamente na condução do povo de Israel naquele momento, mas de forma especial também na direção da vida do profeta, do escolhido, aquele que ele havia chamado para ser o líder religioso daquele momento. E o conforto do profeta Jeremias foi encontrado nas palavras de Deus, na sua palavra. E ele diz, olha, encontradas as tuas palavras ou achadas as tuas palavras, como algumas versões dizem, né? Achadas as tuas palavras, logo as comi. Comer aqui nesse texto está no sentido de ler, de aprofundar-se, de apreciar a palavra de Deus, de encontrar-se com ela de maneira muito ímpar e abrigar-se na compreensão da palavra de Deus e colocar ali toda a força que ele precisava na palavra de Deus. Ele diz, e elas me foram gozo e alegria, né? Esses são os dois sentimentos que a gente precisa ter quando lemos a Bíblia, a palavra de Deus, né? Primeiro, nós temos que ter gozo na leitura da Bíblia. Eu não sei você, mas eu já tenho aí alguns anos, desde criança, quando aprendi com a minha mãe a ler a Bíblia todos os dias pela manhã, e para mim tem sido um gozo todos os dias despertar para estudar a palavra de Deus. O segundo sentimento que a gente tem que sentir quando lemos a Bíblia, comemos a palavra de Deus, essas palavras preciosas, é alegria. Você tem que ter alegria ao ler a Bíblia. Às vezes a gente sai assim para o estudo da Bíblia meio angustiado, meio aflito, muita carga emocional, coisa do trabalho, do dia, e aí dorme, no outro dia acorda ainda um pouco preocupado. Mas quando você sai do momento com Deus através do estudo da Bíblia, você termina tendo alegria. Seu sentimento é outro, porque você está encontrando-se com a palavra de Deus. Você está sendo elevado até o trono da graça de Deus através da sua palavra. Você ouve a Bíblia e ao mesmo tempo, quando você ora, você é ouvido por Deus, né? Já aprendemos aqui que não existe estudo eficaz da Bíblia sem a oração, né? Nós precisamos orar para que o Espírito Santo, que revelou, que inspirou a palavra de Deus, também possa nos iluminar nossa mente, para que nós entendamos as palavras proféticas, as palavras reveladas, as palavras inspiradas de Deus ali. Então, a Bíblia, ela é gozo, ela é alegria para aquele que lê, e ela traz esses sentimentos de tranquilidade, de paz, de refúgio para aquele que lê a palavra de Deus. Então, isso termina dominando o nosso coração, que talvez está aflito, e a Bíblia vai curando essas aflições, né? Então, esse é o texto que eu queria usar para a nossa reflexão, antes de adentrarmos no tema da lição desta semana, que vamos revisar aqui com o guia da lição da Escola Sabatina, abril, maio e junho, cujo tema é como interpretar as Escrituras. Hoje nós temos a responsabilidade de revisar a lição de número 5 que estudamos durante a semana. Se você tiver alguma pergunta sobre a lição de número 5, você pode mandar para nós aí, ou pelo Facebook Adventistas Capanema, ou pelo Facebook pessoal do pastor Jonathan Diego Jonathan, e nós vamos ajudar a responder naquilo que sabemos. Naquilo que não sabemos, a gente
pesquisa, pede que outros respondam, ou você também pode mandar seu comentário sobre a lição de número 5 e a gente tem aqui a alegria de ler o seu comentário, tá bem? O tema da lição de número 5 é somente pelas Escrituras. E aí tem um traçozinho e uma frase em latim, sola Scriptura. Então, somente as Escrituras. Escrituras é um dos títulos que a Bíblia tem, na própria Bíblia, né? Palavra de Deus, livro do Senhor, Escrituras e tudo mais. Então, existem outros nomes para a Bíblia também, entre eles está aí o termo Escrituras. Então, Escrituras tem tudo a ver com a Palavra de Deus. A Santa Bíblia, ela é a Escritura divina para nós, em linguagem humana, de uma maneira compreensível, acessível para todo aquele que lê, para todo aquele que ouve, né? E como diz Apocalipse 1, verso 3, bem-aventurado, feliz é tanto quem lê quanto quem ouve. Já analisamos um pouco esse texto, porque ali começa dizendo feliz, bem-aventurado é quem lê, tá bom? Ok, então, esta frase, sola Scriptura, ela faz parte de 5 solas. Eu gostaria de levar você a relembrar um pouco da história, e nós vamos lá pelo ano 1517, no período da Reforma Protestante, e um dos maiores legados, ou posso até dizer assim, que o maior legado da Reforma Protestante foram os 5 solas. Aí você tem, sola fide, ou fide, mas como é latim seria sola fide, que significa somente a fé. Nós temos sola Scriptura, somente a Escritura, ou seja, somente a Bíblia, só a Bíblia. Nós temos solo Christis, ou Christus, solo Christus, solus Christus, quer dizer somente Cristo. Temos um quarto solo aí, que é solo gratia, somente a graça. E um quinto solo, que é um legado também da Reforma Protestante, é soli Dei gloria, que significa, em latim para nós, é glória somente a Deus. Então, esses foram os maiores legados do protestantismo, da Reforma Protestante para nós. E hoje vamos revisar aí o sola Scriptura, somente a Escritura, só a Palavra de Deus. O texto para memorizar, o autor foi muito feliz ao usar o texto de Hebreus 4:12, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva. Primeira característica que o autor, vamos analisar primeiro o texto aqui para memorizar. Primeira característica que o autor usa para a palavra de Deus, olha só, ele já está usando outro termo, né? Não está usando Escritura, nem livro do Senhor, mas palavra de Deus. É outro nome para a Bíblia na Bíblia. Então ele vai dizer aí, porque a palavra de Deus é viva, ou seja, há vida na palavra de Deus. A Bíblia não é um livro morto, a Bíblia não é uma letra morta. A Bíblia traspassa as gerações ainda com vida, porque a vida da palavra de Deus está em Cristo, e Cristo é a fonte da vida. Então ele diz, a palavra de Deus é viva. Aí ele dá uma segunda característica da palavra de Deus: a palavra de Deus também é eficaz, ou seja, nós temos um livro eficaz, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E aí ele continua, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a Bíblia, vamos ver algumas características que o autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 12, apresenta sobre a Bíblia e que o próprio autor da lição também utiliza esse texto. Primeiro, a Bíblia é viva, a Bíblia é eficaz, a Bíblia é penetrante, ela penetra o coração humano. E aí ele usa uma figura de linguagem mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E a Bíblia, por fim, ele diz, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então nós temos aí 4 características próprias e únicas da Bíblia, do livro do Senhor,
para nós. Então, ao analisarmos esse texto, nós vamos ver que a Bíblia ela tem todo um papel eficaz na construção da nossa compreensão teológica sobre Deus. Por isso que estudamos teologia, o estudo sobre Deus, a respeito de Deus, tá bem? Agora alguém pode fazer uma pergunta, e você que é professor da escola sabatina, ou estudioso da lição da escola sabatina, e pode ser abordado por essa pergunta dentro do texto, mas pastor, quando diz aí para dividir alma e espírito, nós estaríamos sendo dicotômicos? Estaríamos aí nos inclinando para a dicotomia de que o ser humano tem alma e corpo, tem alma, corpo e espírito, né? Vocês sabem que há uma dicotomia, há também uma tricotomia, alma, corpo e espírito, e já surgiu também há um tempo atrás a quintotomia, alma, corpo, mente, espírito e coração. E isso vem do pensamento helenístico, do pensamento grego, né? Mas na verdade o que eu quero dizer para vocês é que nós não cremos assim. De acordo com a Bíblia, nós somos seres indivisíveis. Nós não nos dividimos. Mas como Paulo está usando um contexto helenístico, o grego, então ele traz essa ideia, alma, ou aqui, alma e espírito, para ilustrar o seguinte, que todo o ser humano como um todo, como uma peça única, é alcançado pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem vida, tem eficácia, tem poder de penetração e tem também poder para ajudar o ser humano a discernir os seus pensamentos e os propósitos do coração em todos os âmbitos, em todas as esferas da vida humana. Deu para entender agora, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Pode mandar para nós. Diga de onde você está nos assistindo, mande seu comentário, mande sua pergunta e nós teremos alegria aqui de estar junto contigo. Vamos avançar então enquanto vocês vão formulando aí as perguntas. Eu não sei se já tem alguma pergunta aí no Face da igreja, mas deixa eu ver aqui no meu, não sei se eu consigo ver aqui pelo meu também. Se eu conseguir por aqui, eu posso ajudá-lo nesta compreensão, tá bom? Mais alguém? Ok, se você tiver um comentário, você pode mandar para nós e nós teremos a alegria de responder sua pergunta ou também mandar aqui o seu comentário, tá ok? Vamos seguir então? Vamos seguir nesta direção da Bíblia como sendo a palavra de Deus e estamos estudando só as Escrituras. Uma frase de impacto que eu colocaria assim para a reflexão, a meditação do estudo desta semana, somente pelas Escrituras, só a Escritura, seria: não existe teologia bíblica sem o uso e aceitação da Bíblia. Então eu vou repetir: não existe teologia bíblica sem o uso e aceitação da Bíblia. Então, para que exista uma teologia fundamentada na Bíblia, é necessário que usemos a Bíblia, mas também aceitemos a Bíblia, porque tem muita gente que usa a Bíblia, porém não crê em toda a Bíblia. Então, nós precisamos usar a Bíblia como palavra de Deus, como este livro sagrado, tá bem? Tem um comentário aqui do grande amigo Wellington Shoa. Amigo, um abraço. Temos orado por sua família, que Deus continue abençoando você também, tá bom? Um grande abraço. A Edinalva Reis, ela sempre está conosco, ela pede para a gente aumentar o volume. Eu penso que está bem, veja aí, dê um retorno para nós, aqueles que talvez estão tendo dificuldade com o volume, mande para nós aí e a gente ajuda vocês sim, tá bom? Não tem problema, estamos aqui para ajudá-los. Vamos então em diante. Ok, vamos seguir. Uma outra frase que eu gosto muito quando lemos sobre sola Escritura é a frase que diz o seguinte: a reforma protestante, ela elevou a veracidade do texto bíblico. Ou seja, um legado extremamente essencial da reforma protestante foi
o fato de elevar a veracidade deste texto bíblico. Vocês sabem que a alta crítica está sempre aí criticando, fazendo análises da Bíblia, trazendo suas observações, duvidando da inspiração, da revelação da Bíblia, mas ao lermos a Bíblia, vemos que a Bíblia é a palavra de Deus e que através de todo o tempo ela continua sendo este livro sagrado. E a reforma protestante, através ali de Martim Lutero, fez com que a veracidade da Bíblia chegasse a um ápice de credibilidade, de aceitação, e ao mesmo tempo confirmou esse texto bíblico dado por Deus através dos profetas que escreveram esta palavra de Deus através da inspiração de pensamento e de maneira verbal, na sua cultura, no seu contexto, eles escreveram a palavra de Deus para nós, tá bem? Alguém, alguma pergunta, algum comentário? Se tiver, nós estamos juntos aqui para auxiliar você na compreensão do tema que estamos vendo. Nós precisamos aceitar a Bíblia como a única regra de fé e prática. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente quando estudamos sobre a Bíblia. A Bíblia precisa, deve ser o nosso único livro de fé e prática. Não existe um outro livro de fé e prática nas mãos da humanidade que não seja a Bíblia. A Bíblia ela é, sim, uma fonte teológica fiel ao assim diz o Senhor, tá bom? Nós, adventistas do sétimo dia, usamos o método de interpretação histórico-gramatical através do método historicista, onde nós seguimos aí os acontecimentos, os desfechos históricos, especialmente quando se fala de profecias, tá bem? Ok? Você consegue nos ouvir? Tá tudo bem por aí a imagem? Mande seu comentário, sua pergunta, seu pedido de oração e de onde você está nos acompanhando. Você vai compartilhar e compartilhe o estudo de hoje sobre a Bíblia, as Sagradas Escrituras, somente as Escrituras, somente a Bíblia, tá ok? Quando nós falamos sobre as Escrituras como norma dominante, nós estamos entendendo, aceitando e proclamando que fora da verdade apresentada pela Bíblia não há padrão de salvação. Não há perdão e salvação. Perdão e salvação são presentes de Deus para nós. Para ser perdoado eu preciso confessar, como diz a Bíblia. E esse perdão vem de Deus. Quem é perdoado é salvo do pecado, é salvo da condenação do pecado. E a Bíblia, ela apresenta-se como uma norma dominante diante de nós. Existem alguns textos, como 1 Coríntios 4, 1 a 6, onde você vai ver que respeitar o que está escrito na palavra de Deus evita impor sobre a Bíblia os ensinos, doutrinas e pensamentos humanos. Então, quando nós respeitamos a Bíblia, atendemos a Bíblia como palavra de Deus e vivemos dentro desta compreensão bíblica, nós terminamos tendo a Bíblia como este livro de norma dominante, né? Para nós. Você vai ver que todo o texto bíblico, toda a Bíblia, ela é dividida em duas grandes partes, normativa e narrativa. Então, há normas na Bíblia, há mandamentos, há princípios, há preceitos na Bíblia que precisam ser atendidos e obedecidos por nós. A base para nossas normas deve ser sempre a Bíblia. Então, se você tem aí um credo ou participa de uma igreja ou de uma certa religião, mas as normas elas não seguem a Bíblia, elas não obedecem, não respeitam este princípio bíblico, estas, como eu posso dizer, compreensões da palavra de Deus com os textos do Antigo e Novo Testamento, então há dúvida nesta norma. Então, a base para a parte normativa da vida cristã é a Bíblia. A Reforma Protestante ela ajudou neste sentido ao exaltar a Bíblia como palavra de Deus e o único livro de fé e prática para todos nós, né? Então você vê que a Bíblia ela tem fidelidade escriturística.
E o fato dela ter fidelidade e veracidade escriturística faz a gente acreditar e aceitá-la. Não existe outro escrito verdadeiro sobre a salvação vinda de Deus que não seja a Bíblia, né? Então, quando nós lemos a Bíblia, precisamos ter esta compreensão. Ao lermos Atos 17, 10 e 11, depois vocês vão lendo para a gente não se alongar muito aqui, nós respondemos a seguinte pergunta, com Atos 17, 10 e 11, perdão. Como é que esses versos eles esclarecem a primazia das Escrituras? Simples. Eles mostram que os bereanos, ali o exemplo dos bereanos, que ouviam os pregadores, depois eles iam confirmar em casa, em seu texto bíblico que eles possuíam na época. Eles não só ouviam a pregação apostólica, mas eles também iam confirmar nas Escrituras a veracidade da pregação, se realmente estava fundamentado. Então, o que é que nós aprendemos com os bereanos em Atos 17, 10 e 11? Que nós precisamos não ser somente ouvintes daqueles que falam sobre a Bíblia ou a partir da Bíblia. Nós precisamos também ser leitores profundos da Bíblia. Nós precisamos ter uma compreensão clara do assim diz o Senhor, elevando o nosso grau de aprendizado e de compreensão da Bíblia. Porque senão nós vamos viver somente comendo o que outros já comeram. Entende, né? Você vai sempre estar bebendo da fonte que outro já bebeu. Que tal beber você pessoalmente lá da fonte? Então, nós precisamos ser profundos pesquisadores da Bíblia. Isso não precisa de faculdade para fazer isso. Não precisa ir para a faculdade de teologia para ser um profundo pesquisador da Bíblia. Através do Espírito Santo, sendo a Bíblia a sua própria intérprete, você pode ter sim uma compreensão mais profunda da Bíblia. Tem uma pergunta aqui da Jusileia Costa que diz o seguinte: por que o apóstolo Pedro, deixa eu ver se eu entendi, sim, porque o apóstolo Pedro em 2 Pedro capítulo 2 fala profecia da Escritura provém particular elucidação. Eu gostaria que me explicasse sobre esse texto. Vamos lá para o texto? Vamos lá então. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, que ela está trazendo para nós. Na verdade, não é o capítulo 2. É 2 Pedro 1:21. Seria o texto correto aí na pergunta que nos é feita, né? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, aí está aí entre colchete, santos, falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, eu vou ler de novo. Por que o apóstolo Pedro fala que a profecia da Escritura não provém de particular elucidação? Gostaria que me explicasse. Na verdade, o que o apóstolo Pedro está deixando claro aqui é que a profecia, a palavra de Deus, tudo que foi profetizado pelos profetas, por Jesus Cristo, não são textos, não são profecias humanas, são profecias divinas. Claro que expressada na linguagem humana e através dos canais que Deus tinha de comunicação. Em comunicação você tem o emissor, o receptor e o canal, e você tem um conteúdo. Então, Deus é o emissor, o receptor foi o profeta, o escritor bíblico, através do Espírito Santo, com a revelação e inspiração, ele escreveu a palavra de Deus, e esta mensagem chegou até nós. Então, a profecia bíblica, as Sagradas Escrituras, elas não são de vontade humana, por mais que esteja na linguagem humana, mas ela é por vontade do soberano, vontade divina, ok? Creio que eu respondi. Outra pergunta? Tem duas perguntas aqui, pastor. Nós temos aqui a ajuda do Jackson, que é um estudante de teologia do 4º ano, da FAAMA, e ele está do outro lado ali nos ajudando com as perguntas. Vamos ver, Jackson, a pergunta. O José Robson, ele fez duas perguntas. Minha pergunta é: se é somente pela Escritura, como podemos harmonizar os escritos de Ellen White? Boa pergunta, José Robson. Nós vamos responder ela mais na frente, quando nós chegarmos no fechamento da lição, onde vamos apresentar aí os escritos de Ellen White
na parte de quinta-feira. E ele fez mais uma. Jesus usava os testemunhos dos profetas? Sim, José Robson. Olha, parabéns por suas perguntas e obrigado por sua participação, tá bem? Parabéns aí, tanto você quanto a Jusilé que fizeram essas perguntas. Jesus, ele usava os testemunhos dos profetas. Eu tenho um texto para dar para você que está em São Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versos 27, 44 e 45. Você vai ver que Jesus, em sua fala, ele sempre apresentava os escritos dos profetas, entendeu? O verso 27 diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Olha que maravilha, né? O verso 44, a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava, se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, olha só, na lei, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e nos profetas e até nos salmos, que são os escritos, né? Salmos aqui são os escritos sapienciais. E o verso 45 diz, ó, então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Então, José Robson, Jesus usava assim os testemunhos dos profetas da época do Antigo Testamento, os escritos que eles tinham naquele tempo, a Bíblia que eles possuíam. A sua segunda pergunta sobre a harmonização entre os escritos de Ellen White e esta questão do princípio de sola escritura, nós vamos responder mais na frente, tá bom? Obrigado. Tem mais alguma pergunta aí? Vamos ver se tem mais alguma. Não sei como eu faço para ver aqui. Estou tentando ver aqui se eu consigo ver em um quadro maior. Aqui. Ok, então vamos para frente que atrás vem gente, né? Vamos falar agora sobre a unidade das Escrituras. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a Bíblia é um livro de diversidade. Diversidade cultural, diversidade social, diversidade escriturística, diversidade linguística, no sentido de que alguns escreveram usando o grego, outros escreveram usando o hebraico, entendeu? Então você tem toda uma diversidade na Bíblia. Agora, essa diversidade bíblica, ela omite ou suplanta a sua unidade? Não, de maneira nenhuma. Ao ler Tito 1, verso 9 e 2 Timóteo 1,13, você vai ver que a Bíblia ela nos apresenta um quadro completo e fiel ao texto bíblico. Há todo um segmento, há uma linha de raciocínio que liga o Antigo e o Novo Testamento, tá bom? Eles andam juntos. Na verdade, eu costumo dizer que Antigo e Novo Testamento andam de mãos dadas. Não existe uma compreensão correta do Novo sem uma compreensão do Velho. Não existe uma compreensão do Velho sem uma compreensão do Novo. Então, eles se completam. Eles são um encaixe perfeito, né? A diversidade escriturística da Bíblia não suplanta de maneira nenhuma a sua unidade e objetividade, né? Mas se completam. A Bíblia ela possui uma linha de raciocínio que une toda a verdade da palavra de Deus. A unidade bíblica, ela auxilia a igreja em suas decisões. Até mesmo nos estudos bíblicos que a gente dá, nas pregações que a gente faz, você pode ver que quando você quer falar sobre um tema, por exemplo, vou dar aqui uma exemplificação. Você quer falar sobre a graça de Deus. Você vai encontrar a graça tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A presença da graça, a presença ali deste dom imerecido. A unidade que tem na Bíblia, ela é muito importante. E nós não precisamos omitir esta unidade bíblica. Nós não precisamos fugir desta unidade bíblica. Jesus, por exemplo, usou esta unidade bíblica. Ele citou Moisés, ele vai citar autores do Antigo Testamento, ele vai citar vários profetas, ele chegou a citar o livro de Jonas ali diante dos discípulos e de outras pessoas que pediram mais sinais. Os apóstolos, por exemplo, também vão utilizar do texto veterotestamentário lá do Antigo Testamento.
eles vão citar vários textos dos profetas. E para você ter uma ideia, por exemplo, você vai ter Paulo citando textos do Antigo Testamento, Daniel, Jeremias e muitos outros que citam textos bíblicos do Antigo no Novo Testamento, tá bom? Então, nós temos uma unidade dentro da diversidade bíblica, ou seja, toda a Bíblia é uma só mensagem de salvação. A unidade bíblica evita uma descontextualização do texto. Quando você nega ou omite a unidade da Bíblia, você descontextualiza vários textos bíblicos e você termina fazendo aplicações equivocadas. Ok? Alguma pergunta? Senão a gente avança. Seguimos na nossa compreensão do estudo de hoje. Você me escuta bem aí? Para que Deus continue nos guiando, né? Ok, vamos adiante, vamos para frente. Quando falamos sobre a clareza das Escrituras, nós precisamos entender que todo ser humano ele pode chegar a conhecer as verdades da Bíblia. Por quê? Porque a linguagem da Bíblia ela é simples, ela é profunda, mas ela é simples. E a linguagem da Bíblia também ela é compreensível e acessível para todos. Por isso que dizemos que a Bíblia é seu próprio intérprete, né? A Bíblia é um livro compreensível. Então, quando você lê a Bíblia, você vai... Às vezes você lê o primeiro texto, não deu de entender, você lê ele de novo, você faz uma comparação um pouquinho aqui, você começa já a entender. Você vai ver esta compreensão e esta linguagem simples da Bíblia quando você lê Mateus 21, 42, Mateus 12, verso 3, verso 5, Marcos 12, 10 e Marcos 13, 14 e Lucas 6, verso 3, entendeu? A Bíblia, amigos, não esqueçam, a Bíblia ela é auto-interpretativa. Isso tem que ficar claro para nós. A Bíblia ela nos leva a uma profundidade relacional maior com Deus. Ela expressa a vontade de Deus. Temos uma pergunta, Jackson? Temos. Vamos ouvir essa pergunta aí. Nossa amiga Maria Auxiliadora. Ela está conosco e nos fez uma pergunta muito, muito boa. Maria Auxiliadora Cunha Barbosa. Preparado, pastor? Vamos lá? Sim, a Maria Auxiliadora é daqui de Capanema. Isso, vamos ouvir uma professora e diretora de escola. Manda a pergunta dela para nós, para a gente caminhando para o final desta live. Pastor, os livros de Espírito de Profecia têm como citação muitos textos bíblicos como referências. Podemos ler esses livros com a mesma reverência e espiritualidade com que lemos a Bíblia? Olha, Auxiliadora, parabéns pela tua pergunta, viu, filha? Eu vou deixar a tua pergunta para trabalhar junto com a pergunta do José Robson, quando chegarmos lá no tema do Espírito de Profecia ou os escritos de... Mas brigadão, viu? Deus abençoe você. Tem mais alguma pergunta aí, Jackson? Não, só essa mesmo. Então vamos seguir. Eu peço que você compartilhe esta live para que mais pessoas possam ser alcançadas. Vamos falar agora sobre as Escrituras, interpretando as Escrituras. Olha só, como que as Escrituras interpretam as Escrituras? É simples. Se nós cremos que há na Bíblia uma conexão hermenêutica e escriturística, então a Bíblia é seu auto-intérprete. A Bíblia é auto-interpretativa. A Bíblia ela possui uma mensagem com acessibilidade para a compreensão de todas as culturas. Não importa se você tem escolaridade, se você tem faculdade ou se você tem dificuldade, né? Para a gente sorrir um pouquinho. Não importa se você terminou o ensino médio, se você fez um curso de pós-graduação, chegou até o doutorado. Você tem a habilidade de leitura ou de audição, então você normalmente é uma pessoa que vai compreender o texto bíblico. Porque a Bíblia está escrita aí de uma maneira única para todos nós, tá bem? Quando lemos Lucas 24, 27... e o verso 44 e 45, que nós já lemos, eu não vou ler, mas a gente leu para responder a pergunta do José Robson,
você vai ver que Jesus ele se referiu às Escrituras para explicar quem ele é. E como nós podemos usar as Escrituras quando se fala do tema as Escrituras interpretam as Escrituras. E você vai ver que Jesus ele usou toda a Escritura bíblica existente naquela época para expor a sua missão. E através da Bíblia, nós hoje, na atualidade, conhecemos e amamos mais ainda Jesus. Não tem como conhecer a Jesus fora da Bíblia. A Bíblia é o primeiro livro para o conhecimento sobre Jesus. Como conhecemos a Jesus fora da Bíblia? Através da natureza. Conhecemos a Deus também, o seu amor através da beleza da natureza. Existe também um outro livro que apresenta-nos a pessoa de Jesus, a vida de um cristão transformado através da compreensão da verdade na Bíblia. A aceitação de Cristo, ele é transformado, e muitos que nunca irão ter acesso à Bíblia e que talvez não irão ver na natureza a pessoa de Deus, o seu cuidado, o seu amor. Não estou falando aqui de panteísmo, mas ao olhar para a natureza e ver nos detalhes da criação, mesmo com tanta imperfeição após a entrada do pecado, nós ainda conseguimos ver a digitar de um Deus criador. Mas alguns vão ter acesso a Deus, uma compreensão sobre Deus, sobre Jesus Cristo, através da vida de uma pessoa transformada, tá bem? Então, nós temos que entender que a Bíblia ela tem alguns contextos. Em especial, nós temos dois contextos na Bíblia. O contexto imediato e o contexto do próprio livro. Então, não tem como entender a Bíblia sem respeitar esta conexão hermenêutica e escriturística que a Bíblia tem. De respeitar o contexto imediato e o contexto do livro, né? Às vezes o contexto de um texto que você está lendo não está ali naquele capítulo, você deve ler alguns capítulos para trás, ou alguns capítulos para frente, ou às vezes o exercício vai requerer mais de você, pedindo que você leia todo o livro para ter uma compreensão do contexto, né? Então, quando nós falamos sobre essa questão das Escrituras, interpretando as Escrituras, deve ficar claro que nós temos aqui alguns princípios hermenêuticos para o estudo da Bíblia. São os conceitos que nós devemos respeitar e também estudar a Bíblia com oração, com atitude de humildade e muita submissão. A Bíblia ela precisa ser estudada com profunda humildade, entendeu? Para que evitemos conclusões e aplicações equivocadas e descontextualizadas da Bíblia, é preciso respeitar e obedecer o escrito bíblico como está. Vamos então para a última parte, com isso vamos avançando para terminar e não queremos mais tomar o tempo de você. Mas queremos pedir que você compartilhe. Mande sua pergunta, seu comentário, seu pedido de oração. Agora chegamos na parte aí, Jackson, das duas perguntas, tanto do José Robson e da auxiliadora. Eu queria que você lesse as duas perguntas, mais uma vez, se for possível, por favor. Do José Robson. Sim. Deixa eu encontrar aqui. Lá vai, José Robson. Minha pergunta é: se é somente pela Escritura, como podemos harmonizar os escritos da senhora Ellen White? Olha que pergunta boa. E da auxiliadora? Da auxiliadora é que vai na mesma linha de raciocínio do José Robson. Pastor, os livros de Espírito de Profecia têm como citação muitos textos bíblicos como referência. Podemos ler estes livros com a mesma reverência e espiritualidade com que lemos a Bíblia? Olha, excelentes perguntas. Muito obrigado, viu, pelas perguntas que vocês enviaram. Eu gostaria de ler o que diz Isaías 8:20. Esse texto vai até estar na lição na parte de quinta-feira. Diz assim, ó: a lei e ao testemunho, se eles não falarem, desta maneira jamais verão a alva. Ou seja, há aqui uma conexão teológica e bíblica, entre a lei aqui não está falando de 10 mandamentos, mas a lei referindo aos escritos mosaicos, ao Pentateuco, aos escritos de Moisés, e ao testemunho. Então são todos os outros escritos proféticos, dos profetas. Se os dois não falarem juntos, então não há credibilidade numa fala dessa. Então, quando nós falamos dos escritos de Ellen White, para quem não conhece ou talvez está ouvindo pela primeira vez, Ellen White é uma profetisa
para o tempo do fim, chamada por Deus, lá por volta do ano 1844, desde ali da proclamação dos mileritas, ainda não existia o movimento adventista, e ela foi chamada por Deus como uma profetisa, e nós, adventistas do sétimo dia, cremos e aceitamos ela como uma profetisa de Deus. Nós não cremos nem aceitamos ela como, na compreensão da teologia católica, aceitam e acreditam em Maria. Respeitamos, mas essa não é a nossa compreensão e aceitação quando se fala de Ellen White. Ellen White também para nós não é um Deus, não é uma divindade, nós não a adoramos. Nós a aceitamos como uma profetisa, assim como os demais profetas bíblicos que não precisam ser venerados nem adorados por ninguém, né? Foram homens e mulheres usadas por Deus. Na Bíblia você vai ver profetisas também, algumas profetisas mencionadas na Bíblia. Então, quando partimos para os livros de Ellen White, eu tenho aqui atrás, os escritos dela ali atrás, eu tenho alguns em português, outros em inglês, em espanhol. Você tem os escritos de Ellen White, são livros que ela escreveu sobre educação, sobre família, orientação e educação financeira, sobre princípios de saúde e muitas outras áreas que ela escreveu. Você que já teve a oportunidade de ler ou nunca leu, leia, para você conhecer. Ela é hoje considerada como uma dos 10 escritores mais influentes no mundo e uma das mais traduzidas e reconhecidas nos Estados Unidos. Mas quando falamos dos seus escritos, nós estamos em acordo no seguinte ponto, de que os escritos de Ellen White eles estão em acordo e unidade com Assim Diz o Senhor, com a Bíblia. Como disse a auxiliadora, os escritos dela cita muitos textos bíblicos como uma confirmação, né? Então, Ellen White ela escreveu para um povo remanescente, levando este povo à Bíblia. Ellen White não escreveu para nos desviar da Bíblia. Ela mesmo chega a dizer que a Bíblia é a luz maior e que os seus escritos, que ela chama de testemunhos, não devem substituir a Bíblia. Eu agora vou ler Ellen White no lugar da Bíblia. Não. Essa não é a intenção. Ela usa até uma frase muito conhecida que ela diz que os seus escritos, os seus testemunhos, são a luz menor, levando-nos à luz maior, que é a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia, repito, é a única regra de fé e prática. A Bíblia é única em sua inspiração e revelação. Nem mesmo os escritos de Ellen White devem suplantar a Bíblia. De maneira nenhuma devemos fazer isso. Mesmo sendo uma profetisa inspirada por Deus, os seus escritos não substituem a Bíblia, tá bom? Então fique claro isso para nós, né? Além de lermos os escritos de Ellen White, nós precisamos também pôr em prática os princípios que ela ensina para o nosso crescimento. Claro que todos os princípios ali apresentados estão na Bíblia. E para você que talvez está ouvindo pela primeira vez sobre Ellen White, ou você que já ouviu até mesmo da Igreja Adventista e que não aceita Ellen White como uma profetisa inspirada por Deus, eu te faço um pedido, um desafio. Aceite ela como uma escritora, então. Use ela como uma escritora, porque ela escreveu muito sobre teologia, mesmo sem ser teóloga, e você vai ver que a leitura dos seus escritos não são tempos e minutos ou horas perdidas, né? Eu já li muitos livros dela, e isso tem me ajudado muito. Assim como você lê aqui atrás outros livros de outros autores que explicam a Bíblia, leia os livros dela também como fonte de comentários da Bíblia. Tá bem? Eu penso que podemos ir para o fim. Não sei se tem alguma pergunta, mais um comentário. Vamos então, Jackson, por favor. Tem uma perguntinha, pastor. Mais uma vez, o José Robson fez a seguinte pergunta. Pastor, a Bíblia foi escrita no hebraico e no grego. A minha pergunta ela é confiável, pois passou por vários dialetos para chegar até nós? Dialetos e traduções para poder chegar até nós? E aí, pastor? Parabéns, José Robson. Boa pergunta, amigo, viu? Boa pergunta, excelente, viu? Deus te abençoe e obrigado por sua participação. Sim, a Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, Antigo Testamento, e grego Novo.
Ah, pastor, mas depois de tantos anos, tantos anos, será que esse texto bíblico que a gente tem nas mãos hoje em português, ou em inglês, ou em espanhol e tal, a gente pode ainda confiar e acreditar na Bíblia? Sim. Os tradutores e copistas bíblicos, eles foram supervisionados por eruditos nas línguas semíticas, que são as línguas bíblicas, e eles trabalharam de maneira árdua e fielmente ao texto. Só para ficar essa ideia. Agora, pode ter um erro de copista? Pode. Mas a verdade, assim, o foco, a compreensão que precisa ter a mensagem, ela está ali. Porque são homens, o que cai na mão de homens sempre falha, né? Nós somos falhos. Mas nós podemos sim confiar neste texto. Eu posso em outro momento apresentar em outra live, para não tomar muito tempo, sobre a confiabilidade da Bíblia. Eu escrevi um material chamado Ainda Podemos Confiar na Bíblia que Temos? Confiabilidade na Bíblia. Eu gosto muito do texto do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, verso 24 e 25, ele diz assim, ó, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Aí o verso 25 diz, a palavra do Senhor permanece, porém, eternamente. Entendeu? Então, José Robson e outros, a palavra de Deus ainda está em sua condução. E até que Cristo volte, nós ainda seguiremos tendo esta palavra revelada, inspirada e iluminada para a nossa compreensão. Então, podemos sim continuar crendo e confiando na Bíblia que temos. Existem versões mais próximas do original, existem versões mais distantes. Eu aconselho vocês a usarem em português a versão João Ferreira de Almeida, a tradução João Ferreira de Almeida. Uma versão em português mais próxima do original é a Bíblia de Jerusalém, com a Bíblia Católica. E uma versão que eu não aconselharia usar assim, como estudo, você pode usar em casa para ler um texto ou outro, mas não para talvez fazer uma pregação e tal, é a Bíblia versão A Mensagem, porque era uma paráfrase, entendeu? Em espanhol, uma versão que eu aconselho, eu vou dizer porque eu leio, já li várias vezes a Bíblia em espanhol nesta versão, e no mundo hispano se usa a versão Reina Valera 1960. Em inglês nós temos uma versão boa também, a mais usada e fiel, que é a versão King James, né? King Rei James Tiago, né? Então, King James. Tá bom? Então, podemos continuar crendo na Bíblia e confiando que ela tem ainda confiabilidade. Deus conduz a sua palavra. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Muito obrigado por sua participação. Deus abençoe você e agora eu te convido a orar. Querido Deus, obrigado pelo estudo de hoje. Que tu continue nos dando a tua graça, amor e misericórdia. Abençoa todos nós e responde cada pedido feito em nome de Jesus. Amém. Até mais. Tchau, tchau. Por favor, compartilhe e ajuda-nos a manter este ministério da pregação da palavra. Compartilhe, faça isso. Tchau, tchau.